pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar do GFAM, o último do ano. E antes da gente começar e eu falar da nossa querida apresentadora de hoje, é, eu queria avisá-los que o encontro do GFAM do ano que vem vai ser no INSPER, nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Então, já deixá-los a par dessa novidade. Então, sem mais delongas, é, eu vou apresentar aqui hoje a nossa querida Cíntia Santana. Antes de mais nada, qualquer coisa, ela foi minha colega de doutorado na ESP, aqui em São Paulo, na FGV, e é coordenadora do GFAM. Aí agora eu começo com a apresentação, né, oficial. Então, a Cíntia é pernambucana, ela é tecnologista em informações geográficas e estatísticas no IBGE, onde atua como gerente de análise estrutural. Possui doutorado em economia pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e ao longo de sua carreira estudou os determinantes da inovação e produtividade nas empresas. Mais recentemente, tem se dedicado aos estudos de diversidade intrafirma, tanto na composição de mão de obra quanto na liderança das empresas brasileiras. O trabalho que ela vai apresentar hoje, quais as barreiras enfrentadas pelas mulheres brasileiras para acessar trabalho decente, é um trabalho conjunto com Felipe Lage de Souza, Bernardo Cabral, Gláucia Ferreira e Isabela Dias. Cíntia, muito obrigada, prazer em tê-la aqui hoje apresentando. Obrigada, Lorena, por reservar um espacinho. Eu sei que os slots do webinar de GFAM são super concorridos e faz tempo que a gente quer apresentar, mas aí a gente sempre acha que dá para fazer uma coisinha a mais no trabalho, vai avançando, ficamos com o finalzinho da agenda. Antes de começar, deixa eu aproveitar para dizer que, como a Lorena falou, nesse trabalho é um trabalho conjunto, que é coordenado pelo Felipe Lage, junto com o Bernardo Cabral, a Gláucia Ferreira e a Isabela, que estão aqui. O Felipe não conseguiu estar presente, mas os demais estão aqui. Mas o mais importante aqui é dizer que as opiniões aqui, né, que a gente vai debater na exposição do trabalho, não refletem necessariamente as opiniões das instituições onde a gente trabalha. Então, isso aqui não é um trabalho do IBGE, da UFBA, da UF, ou das demais instituições, só para fazer esse rápido e necessário disclaimer para quem atua na academia como hobby, né? Então, vocês conseguem já ver minha tela? Deixa eu ver se encontro agora. Sim. Prontinho. Tá bom, gente. Então, como eu falei, esse é um trabalho conjunto, né? O Felipe é Research Fellow do PEP, o Bernardo é professor na UFBA, a Gláucia é assistente de pesquisa no IPEA e a Isabela é mestranda na UF. A gente compôs essa maravilhosa equipe para fazer esse trabalho junto com o Partnership for Economic Policy, que é uma instituição baseada no Quênia que atua para o desenvolvimento do Sul Global. E essa pesquisa, em particular, é financiada pelo CoImpact. E nesse trabalho, né, que é um trabalho, na verdade, 2 anos e meio, 3 anos, o mais interessante disso é trazer recomendações de políticas públicas para os países que fazem parte do estudo. E mais legal ainda é que, diferente dos trabalhos tradicionais, né, de pesquisa, esse trabalho ele demanda que as equipes de cada país tragam consigo na equipe também pessoas que sejam afiliadas ao governo. Afiliados ao governo são técnicos que trabalham ou que já trabalharam no governo com expertise para a condução de políticas públicas e que possam orientar ao longo do trabalho se essas recomendações fazem sentido, o que já foi feito, o que já foi ensaiado, não deu certo, etc. E aí, para a execução desse trabalho, a gente conta com 3 pessoas maravilhosas, que eu vou citar também ao longo do trabalho, mas a Ana Cláudia está aqui presente, é uma delas, e no finalzinho da apresentação vai participar também para comentar um pouco do que tem se desenvolvido, das implicações que a gente sugere nesse trabalho aqui com política pública no país, tá? É bem complicado quando a gente fala de trabalho decente sem adjetivar, né? Já que é um conceito que às vezes não é tão popular, não é muito apreendido,
E é muito parecido com o Better Jobs da OCDE, que assim é bem subjetivo. Então, o que seria o trabalho decente, né? Então, nesse trabalho aqui, a gente vai tratar tanto da parte qualitativa quanto quantitativa do trabalho decente, e investigar quais são as barreiras que mulheres brasileiras enfrentam para acessar esse tipo de trabalho. Mas o que seria o trabalho decente? Deixa eu só calcular aqui direitinho o meu tempo para não comer na parte de ano. Então, o trabalho decente, na definição da Organização Internacional do Trabalho, é um trabalho que seja adequadamente remunerado, exercido em liberdade, equidade, segurança e capaz de garantir vida digna. Então, ele não chega a ser aquele conceito do trabalho digno, nem trabalho um trabalho melhor, trabalho de qualidade, mas sim é trabalho decente, ou seja, o quanto homens e mulheres conseguem exercer seu trabalho com liberdade, com dignidade, liberdade de associação, se ocorrer um acidente de trabalho, alguém ser punido, na verdade, evitar que esses acidentes de trabalho ocorram, então, trabalhar com segurança, homens e mulheres possam receber salários iguais, possam ir na justiça atrás de seus direitos, etc. Então, esse conceito ele se ampara em 4 pilares fundamentais, que seriam direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do trabalho de qualidade, a extensão da proteção social e diálogo social. E o desafio ao longo desse trabalho vai ser entender essas barreiras e também criar um indicador que sintetize esses pilares, né, dessa definição da Organização Internacional do Trabalho. Então, de que tipo de trabalho a gente está falando aqui no Brasil? É necessariamente trabalho formal? Se você é dono de empresa, esse conceito pode se alinhar ao que a Organização Internacional do Trabalho está definindo? E o que é que impede que uma mulher brasileira consiga acessar esse tipo de trabalho? Tá? Então, essa pergunta ela faz parte de um projeto maior, que é o projeto do PEP, tá? Que busca investigar essas barreiras, que são contextos específicos, em 6 países: o Quênia, Senegal, Filipinas, Sri Lanka, Brasil e Peru. Então, daí você já vê que são países bastante heterogêneos. A gente está falando de países com renda per capita que, às vezes, 3 ou 4 vezes menor que a do Brasil, e cujos fatores culturais e institucionais também são muito diferentes. Aqui a gente tem países onde as mulheres não se sentem tão seguras para sair à noite, ou que não podem trabalhar à noite, ou ainda que precisam da autorização do marido para trabalhar, então, ou ainda que tem questões religiosas, né, então de vestimentas, etc., ou um tipo de trabalho. Então, esse foco em 6 países é um desafio, porque essa metodologia precisa ser comum nesses países, e o Brasil e o Peru, em particular, possuem um sistema estatístico que é mais avançado, na verdade, um pouco diferente, né, mais desenvolvido, com séries de pesquisas domiciliares mais longas do que alguns outros países. Então, isso já cria algum desafio de como harmonizar a criação desses indicadores com países que são tão distintos e que, na verdade, alguns problemas são semelhantes, outros são um pouco diferentes, né? Então, tem países aqui que recentemente enfrentaram crises políticas institucionais bastante severas e com implicações importantes no trabalho feminino. Tá? Então, para tentar uniformizar um pouquinho as definições, foram criadas dimensões. Tá? Então, essas dimensões vão ancorar o trabalho daqui para frente, e tudo que a gente vai falar daqui em diante vão ser com base nessas dimensões. Primeira dimensão, a dimensão legal. Então, o sistema jurídico, como é que funciona? Falando de Brasil aqui, sei lá, existe uma lei que regule que homens e mulheres não possam, na verdade, que o salário de homens e mulheres sejam iguais? Existe uma lei que defenda a questão do assédio moral no trabalho? Como é que a licença maternidade nesses países, etc. A questão da infraestrutura social, que vai ver o balanceamento entre a vida no trabalho e fora do trabalho, então, o quanto que as estradas estão pavimentadas, que exista ônibus, sistema público de transporte, segurança para que a mulher possa trabalhar, existência de creches, etc. As normas sociais no ambiente de trabalho, ou seja, o quanto que é possível ascender na carreira, alcançar níveis gerenciais, ter acesso a treinamento no trabalho, etc. As normas sociais fora do ambiente de trabalho, então dentro de casa, basicamente na sociedade, né? Então, fora do ambiente de trabalho, como é que é a divisão entre homens e mulheres? Será que
existe diferença na execução de atividades domésticas, acesso à universidade, acesso à escolaridade, treinamento, entre outros. E, por fim, a questão da Covid-19. Então, como que essas barreiras estão ligadas ao impacto da Covid-19 em si, o que a gente fala da recessão feminina da Covid-19, né? Então, será que homens e mulheres tiveram oportunidades diferentes durante a pandemia, enfrentaram barreiras diferentes durante a pandemia, e mudanças tecnológicas que estão ligadas também à Covid-19, porque depois da pandemia enfrentada, houve uma mudança nas relações de trabalho que podem ter afetado diferente homens e mulheres. Então, o trabalho vai ser ancorado nessas dimensões e conta com a participação dos 3 membros afiliados ao governo, que é a Tatiana Vasconcelos, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, a Ana Cláudia Oliveira, que é da Secretaria das Mulheres da Câmara de Deputados, está aqui com a gente, e o Carlos Henrique Corcel, que é coordenador de estudos de mercado de trabalho do IPEA. E a atuação desses membros do governo durante a execução do trabalho assim, foi fundamental para orientar e para permitir que a gente continuasse nos trilhos e não repetisse orientações já feitas no passado e que talvez não tenham dado certo, ou que pelo menos situasse a gente na agenda que hoje está em vigor nas políticas públicas do país, porque o principal objetivo aqui é a capacidade de gerar impacto, então é fazer com que os resultados do estudo possam de alguma forma orientar, subsidiar a formulação de políticas públicas. E ao fim desse projeto, né, a gente já está bem no finzinho, além do working paper que a gente está terminando de finalizar, a gente vai produzir um policy brief orientado aos nossos stakeholders durante o projeto, então alimentar de volta a sociedade, né, com os principais resultados de uma forma bem resumida do projeto, e um policy paper, que é uma versão mais estendida do policy brief, onde a gente discorre um pouco mais sobre as opções de encaminhamento, né, de políticas públicas para sanar algumas das barreiras que a gente identificou. Tá? Então, como motivação, a gente tem que essas barreiras com texto específicas, elas têm custos diferentes, né, entre homens e mulheres, e benefícios também diferentes ao longo desse caminho. Principalmente quando a gente fala do sistema legal, porque é ele que orienta, né, que baliza as instituições. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, um programa de licença pago de maternidade, como é hoje no Brasil, que é muito distante da licença da paternidade, a gente pode criar incentivos que desincentivos, na verdade, à contratação de mulheres ou à discriminação de mulheres em fase reprodutiva, por exemplo. Da mesma forma, a gente tem aí uma vasta literatura, principalmente orientada a países em desenvolvimento, que já mostra o papel de normas sociais na criação ou na perpetuação dessas barreiras, apesar de mulheres serem mais escolarizadas em média que homens. E, por fim, como a pandemia de Covid-19 foi muito mais orientada ou muito mais direcionada, na verdade, às mulheres, ou muito mais prejudicial às mulheres, e a evidência já recente, esses estudos eles estão muito no começo, claro, que a pandemia, não sei se acabou ainda, mas como é muito mais difícil para as mulheres se recuperar seu emprego, né, do que os homens no pós-pandemia. E esse trabalho, então, vai ser dividido em 2 partes, a parte qualitativa e a parte quantitativa. Lembrando, mais uma vez, que essa metodologia é comum. Então, nessa parte, a gente teve pouca capacidade de descolar do que os outros países também precisavam fazer, porque depois, além desse estudo dos 6 países, haverá um 7º estudo, que é o estudo cross-country, dos resultados que os resultados comuns e bem diferentes, na verdade, que esses países alcançaram. Então, em primeiro lugar, a gente conduziu, antes de começar tudo, né? Então, bolinha no chão, a gente vai fazer as entrevistas com especialistas, seja do governo, setor privado, ONGs e pesquisadores, para ver em que pé que estamos na literatura sobre essas barreiras e orientar principalmente a parte dos grupos focais que viriam depois. Então, a gente conduziu essas entrevistas com esses especialistas e seguiu para
fazer os grupos focais. Só que antes dos grupos focais, como que a gente iria selecionar essas pessoas com quem a gente teria essa conversa mais estendida? A gente fez, então, um web survey com 16 perguntas, que rodou o país. Quando a gente fala rodou o país, em países de dimensão continental como o Brasil, isso é muita coisa. E a gente conseguiu alcançar 741 respondentes de todas as regiões, 70% deles mulheres, então é um viés que a gente já esperava, dado o tema, né? Quando a gente roda questionários por WhatsApp e por Facebook, que era a forma da gente chegar a pessoas com quem a gente não tem contato, né? Então a gente queria se afastar o mais possível, né, de nós mesmos, então a gente fez isso mais por Facebook. Era um viés já esperado, né? Então ter mais mulheres e ter mais pessoas com ensino superior. Então a gente rodou esse questionário com 16 perguntas, com questões do tipo: você acha que deve existir cotas na política? Você sente que teria sido promovido ou teria mais oportunidade de trabalho se não tivesse filhos? Então a gente foi fazendo essas questões que a gente já sabia mais ou menos o que é que iria vir, mas o objetivo dessas perguntas era poder capturar aqui os perfis que a gente queria entrevistar com mais profundidade e colocar para discutir com mais profundidade nos grupos focais. Então, a gente criou inicialmente 3 grupos focais, tá? Com mulheres na força de trabalho que tinham filhos, mulheres sem filhos e um grupo separado só de homens. E aqui a gente não fez nenhuma distinção se tinha filho ou não, mas um deles tinha filho. E depois a gente criou um 4º grupo para sanar aquele problema do viés que eu falei, que a maior parte tem ensino superior, uma parte de mulheres, etc. A gente fez uma parceria com a ONG no Rio de Janeiro, que é focada em mulheres negras e mulheres com filhos. Então, ela atua como é que se diz, meu Deus, no empreendedorismo, principalmente dessas mulheres, na inclusão produtiva dessas mulheres. E a gente fez o grupo focal presencial exclusivamente com esse grupo. Então, os 3 primeiros grupos foram grupos focais online, o 4º foi presencial no Rio de Janeiro. E o objetivo aqui era que a gente entendesse as camadas e camadas e camadas de barreiras e desigualdades que existem entre diferentes perfis. A gente já sabia da parte das entrevistas e de revisão da literatura que essas barreiras iriam ser diferentes entre pessoas com filhos e sem filhos e provavelmente com um recorte racial aqui muito relevante. A gente pensou em diversas alternativas, custo de fazer pesquisa qualitativa é muito caro, então a gente pensou, de repente a gente vai no metrô da Carioca e faz essas entrevistas, vai rodar o survey lá. A gente pensou também em fazer diversas capitais do país, mas fazer esse survey online acho que foi a forma mais eficiente para os recursos que a gente tinha de projeto e para o tempo também que a gente tinha para executar. Para a gente ter uma ideia do tempo aqui, esse projeto começou ali no começo de 2021, as entrevistas começaram em dezembro, foram de dezembro a março, o web survey rodou de janeiro a março, 40% das pessoas deixaram contato, e contato seja do WhatsApp ou e-mail, para que a gente pudesse criar os grupos focais que ocorreram em março e abril. Então, assim, foi super apertado de calendário. A gente tem sorte de ter uma equipe assim, que é muito eficiente, a gente tem 5 pessoas na equipe, então é uma vantagem com relação aos outros países que tinham 4 pessoas para trabalhar. Uma pessoa a mais faz muita diferença. E a gente, como vocês podem ver, essas etapas elas se sobrepõem, então foi realmente um exercício bastante complicado fazer essas 3 etapas mais ou menos ali ao mesmo tempo no comecinho do ano, no país que é como o Brasil, né? Então, de janeiro a março ainda é ali uma parte, né, uma fase do ano que é bastante crítica. E aí, seguido dessa parte qualitativa, vem a parte quantitativa, e dependia da capacidade operacional dos países. Alguns países conseguiam, com os recursos de dados que tinham de pesquisas domiciliares, traçar apenas estatísticas descritivas, e outros conseguiam uma série mais longa das pesquisas domiciliares e conseguiam, então, um arcabouço teórico um pouco mais fundamentado. Então, a gente seguiu ajustando então, o modelo de Heckman em 2 estágios, usando a PNAD. Em 2 estágios, porque a gente sabe que o acesso a trabalho decente depende da decisão prévia de entrar no mercado de trabalho. Então, a gente utilizou a PNAD, né, para tratar
dessa questão. Inicialmente, a gente tinha a opção de começar até desde 2012, né, já que a primeira PNAD contínua está ali em 2012, só que a gente necessitava de bases complementares para poder juntar com essa PNAD, e essa restrição fez com que a gente só conseguisse trabalhar com o período de 2016 em diante. Porque a gente precisa de base complementar, porque a gente precisa cobrir todas aquelas dimensões que eram fixas por países, então, legal, infraestrutura social, normas sociais dentro e fora do trabalho, pandemia e mudança tecnológica. Então, você pode ter uma ideia aqui dos resultados da parte qualitativa, né, dos questionários que a gente rodou de janeiro a março, e que são a prévia dos grupos focais. Eu vou trazer os resultados onde as pessoas compartilham percepções distintas, né? Então, homens e mulheres compartilharam conosco percepções distintas. As frases são frases como essas do tipo: eu sinto que não seria promovido se demonstrasse interesse em ter filhos ou se já tivesse filhos. Vocês veem que a proporção é diferente entre as pessoas que concordam ou concordam pouco, é diferente entre homens e mulheres, né? Então você vê a discrepância tanto no concorda, o verde e azul, quanto no discorda, que é a ponta laranja. Uma segunda frase onde a gente encontrou bastante discrepância era se mulheres são sempre ouvidas e consultadas no ambiente de trabalho. E aqui você vê que a parte do discorda um pouco ou discorda totalmente é bastante discrepante entre homens e mulheres. Vocês vão perceber que sempre que a gente estiver tratando no título com mulheres, as mulheres vocalizam uma opinião mais forte, e homens, se a gente estiver tratando sempre de homens, os homens se identificam e vocalizam ali uma opinião mais forte. Mulheres não têm suas habilidades profissionais tão reconhecidas no ambiente de trabalho quanto os homens. Então, novamente, aqui, as mulheres concordando plenamente ou um pouco, com mais intensidade do que os homens. É mais fácil um homem ser promovido para uma posição de gerência do que para uma mulher. Novamente, a mulher concordando muito mais com essa afirmação do que o homem. E, por fim, depois da pandemia de Covid-19, homens assumiram mais tarefas domésticas, atividades domésticas. E aí, ao invés dos homens concordarem mais, né, vocalizarem com mais força, concordar com essa afirmação do que mulheres. O que a gente percebe dessas 5 frases é que elas são muito relacionadas ao ambiente do mercado de trabalho. E aí, uma dessas discrepâncias na percepção são muito mais fortes. Por outro lado, a gente percebe que em outras, né, das 16 que a gente criou, a gente tem outras onde as pessoas compartilham percepções semelhantes. Então, por exemplo, a afirmação de que a falta de creches é uma barreira para que as mulheres consigam emprego. Deu ali o nível de concordância é muito parecido entre homens e mulheres. O uso de vagões exclusivos para mulheres e crianças no metrô e trem durante a hora do rush é uma forma segura de chegar e sair do trabalho. Também deu praticamente empate entre homens e mulheres, não concorda. Homens deveriam dedicar mais horas do seu dia para atividades domésticas. Também deu uma concordância muito parecida entre homens e mulheres. Mulheres podem não aceitar uma oferta de trabalho porque se sentem inseguras de um trajeto entre casa e trabalho. Também mostra percepção semelhante. E eu consegui trabalhar remotamente durante a pandemia ou tive condições de trabalhar em segurança presencialmente. Também demonstrou uma percepção semelhante. O que a gente tira dessa parte da qual? Que entre esses resultados, entre os 5 resultados que eu mostrei com maior discrepância, 4 deles envolviam questões de ambiente de trabalho, envolviam questões de normas sociais, de ascensão no trabalho, ter filho, não ter filho, etc. E na parte de convergência de percepção, ou seja, quando eles compartilham opiniões semelhantes, era muito relacionada a coisas de infraestrutura urbana, de disponibilidade de creche, divisão do trabalho doméstico, então era muito fora do ambiente de trabalho. Então, a partir disso aqui, foi que a gente criou os grupos focais para fazer as pessoas discutirem ali e a gente colher relatos sobre por que essas opiniões foram dadas durante o web survey, né? Então, o grupo focal foi bastante orientado nas discrepâncias de percepção entre homens e mulheres. E, a partir disso, então, depois que a gente terminou essa etapa, a gente partiu para a parte quantitativa, que ela subsidia os achados que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Então, na parte quant, a gente vai seguir o modelo de Glasser e Peters, que foi o mesmo que os demais países seguiram, que é um trabalho para a Índia, e mostra por que, apesar de as mulheres na Índia serem mais escolarizadas, a fertilidade em declínio, e
porque que mesmo assim a taxa de participação no mercado de trabalho em algumas ocupações vem caindo. Então, é uma adaptação desse modelo para a temática de trabalho decente. Tá? A estimação foi feita no modelo de Heckman em 2 estágios para corrigir justamente o viés de entrada no mercado de trabalho, porque ela só acessa trabalho decente se já dependendo da decisão de entrada na força de trabalho, né? E para cada uma daquelas dimensões que eu falei no comecinho, a gente vai procurar proxies que sejam mais próximas, mais associadas possível ao trabalho decente, e é aí que está o desafio. Porque quando a gente fala de dimensão legal, como é que a gente vai mensurar a dimensão legal? Que tipo de indicador que a gente vai usar que sintetize a percepção de igualdade ou de acesso ao sistema jurídico no Brasil, por exemplo? Então, como que a gente vai lidar com isso aqui? Para a dimensão legal, a gente teve 2 medidas. Primeiro que das entrevistas e da parte do grupo focal, a gente sentiu as pessoas vocalizaram bastante a questão da diferença de acesso à licença paternidade, maternidade e talvez discutindo a questão da participação do homem na criação dos filhos, na redução da sobrecarga feminina. Então, uma forma de a gente orientar isso para a dimensão legal é pensar na licença maternidade. E, para isso, a gente comparou o grau de exposição ao programa Empresa Cidadã. O programa Empresa Cidadã é um programa que estende a licença maternidade para algumas empresas que que aderem aos requisitos legais, né? Então, ela precisa ter um determinado regime fiscal, quando ela diz que vai aderir à empresa cidadã, ela está ali exposta ao governo. Então, assim, tem uma série de questões na autoseleção dessas empresas. E já tem estudos para o Brasil mostrando qual o impacto do programa de empresa cidadã para as mulheres beneficiadas, né? Então, aqui o grau de exposição foi medido dentro do distrito, a gente chama distrito de grupo de municípios, tá? Então, a gente vai olhar aqui se a mulher mora em um município onde o número de mulheres, desculpa, é a razão entre o número de mulheres que estão na empresa cidadã dividido pela população de pessoas ocupadas na RAS naquele município. Então, é basicamente, realmente, o grau de exposição que ela tem a pessoas, a mulheres, a outras mulheres que estão na empresa cidadã. E a segunda dimensão, a segunda variável para a dimensão legal foi o grau de confiança na justiça. Para isso, a gente pegou uma questão que tem lá na PNAD contínua do 4º trimestre, que basicamente é o quanto que você confia na justiça, alguma coisa desse tipo. Sim. E lá a gente pegou a parcela de bons e ótimos. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Você abre o microfone e fazer pergunta. E aí a gente pegou a proporção de bons e ótimos nesse grau de confiança de justiça exibida lá na PNAD 4º trimestre. Para a infraestrutura social, a gente já tinha percebido da parte quali que a questão de creches era muito importante, então o grau de extensão da cobertura de creches era fundamental. A gente só precisava pensar no denominador. Então, a gente tentou diversas abordagens aqui e a gente chegou uma discussão de que um grau de coberturas de creches poderia ser medido pelo número de crianças registradas em creche, dividido pelo número de mulheres naquele distrito. Então, quanto que as creches, quanto que mulheres percebem ou quanto que as mulheres têm acesso a matrículas de creches, alguma coisa nesse sentido, tá? Existem outras medidas que são um sonho, como, por exemplo, o índice de necessidade de creches, que é calculado lá pela Fundação Maria Cecília Souto Fidigal, por exemplo, que seria maravilhoso, mas que não tem para o período que a gente precisa, que não cobra aqui o período que a gente precisa. E lá tem uma variabilidade de municípios que assim, seria interessantíssimo, mas que para o período que a gente precisava não era possível. Uma outra para a infraestrutura social seria a proporção de bons e ótimos na questão da PNAD também, sobre percepção de qualidade de iluminação pública no distrito. Distrito, novamente, é extrato, que é, na verdade, grupos de municípios na PNAD. Então, o quanto que as pessoas percebem que a rua é iluminada, justamente para ter essa questão da segurança, de infraestrutura pública bem ancorada aqui nesse resultado. Para normas sociais no ambiente de trabalho,
a gente não vai ter proxy, porque, na verdade, a gente tinha uma proxy, a gente chamou isso de normas sociais no ambiente de trabalho, mas os revisores disseram que essa medida aqui não é bem isso de normas sociais, então ela está como característica de mercado de trabalho. Tá? Isso não é prejuízo, porque a parte quali já é muito bem coberta na parte do ambiente de trabalho. Então, fora que era a questão. Para normas sociais fora do ambiente de trabalho, é que a gente teve que pensar um pouco melhor no que é que a gente consegue, como é que a gente consegue medir normas sociais na sociedade. Então, a gente pensou que, por exemplo, o percentual de crianças sem registro do nome do pai naqueles municípios, ou aqui números de grupos de municípios, seria uma boa medida do quanto que mulheres naquele município estão mais propensas a serem mães solo, serem principais provedoras na família. E aí, lembrando que aqui, toda vez que a gente está falando aqui desse percentual, a gente está falando de coisas mais institucionais, né? Então, quanto aqui que ela está exposta a um ambiente, né, a um município, na verdade, ela está em um município onde a proporção de crianças sem registro no nome do pai é elevada. Então, esse é o argumento que a gente utiliza. O outro seriam os registros de violência doméstica no Disque 180, pelo número de mulheres naquele distrito. Então, aqui, gente, a conclusão não vai ser de que mais violência é melhor, não, pelo amor de Deus. Aqui é o quanto que ela está em um ambiente onde é possível fazer denúncia, onde essas denúncias vão ser investigadas, onde ela sente a proteção legal suficiente para fazer a denúncia, é um indicativo de uma norma social adequada na localidade onde ela mora. Para mudança tecnológica, a gente usa também a questão da PNAD do quarto trimestre sobre acesso à internet nos últimos 3 meses. E para o impacto da Covid-19, a gente faz a razão de mortes e infecções, né? Então, a taxa de mortalidade do Covid-19 na localidade que ela mora. Praticamente todas as variáveis aqui eram possíveis de ser calculadas em nível municipal, mas só que tem outras que a gente só consegue uma amostra representativa no nível de extrato, né, distrito, que é o conjunto de município. É por isso que é tudo condensado aqui no nível de distrito. Então, aqui a gente vai ter uma mescla entre variáveis que são individuais, então, por exemplo, dame de raça, idade, escolaridade, essas coisas que eu vou mostrar já já, que são nível individual, e outras coisas que são nível de distrito, e aí estão mais captando melhor essa questão de normas sociais, do ambiente onde a mulher está morando, onde ela está inserida, etc. Então, entre os outros contores, entre as características individuais, então, se está na zona rural, urbana, raça, educação, setor, e características também da família. Então, quantidade de filhos de 0 a 3, de 4 a 11, 12 a 17. Lembrando que essa faixa 12 a 17 é onde ele já está mais grandinho, às vezes é o irmão mais velho que cuida dos irmãos mais novos, ou então ele é um potencial... um cuidador potencial, mas ele é também alguém que já pode ficar sozinho em casa enquanto a mãe está trabalhando, por exemplo. A gente também captou a presença de idosos na família, então pessoas acima de 65 anos, ser a chefe da família e a renda per capita tirando a sua própria, então a renda dos demais residentes tirando aquela mulher, né? Então, o quanto que ela realmente precisa trabalhar para ver o quanto que isso interfere nas chances de acessar trabalho decente. E, por fim, características do mercado de trabalho, que é aquela que a gente tinha chamado de normas sociais, mas a revisão disse que não era, que seriam vagas abertas, vagas de acordo com o Cine, né? Então, as vagas abertas na localidade pela população. Então, quão aquecido é esse mercado, porque às vezes o mercado está tão aquecido que a mulher não está trabalhando, mas vale muito a pena, o salário está alto, então às vezes ela está trabalhando não por necessidade, não por interesse, mas porque o mercado está, o salário está acima do salário de reserva, e por isso faz sentido. E para a equação de seleção, que é justamente o que determina o acesso ao mercado de trabalho, a entrada na força de trabalho, então tem esses outros controles, mas também a gente precisava pensar no conjunto de variáveis que servissem em conjunto como um instrumento não diretamente associado à entrada no mercado de trabalho, mas sim ao trabalho decente. E para isso a gente pensou na escolaridade do parceiro, nas mulheres acima de 55 anos, porque elas já estão fora da fase reprodutiva, e na taxa de fertilidade
na idade de cada mulher. Então, a gente foi no registro civil e viu lá, mulher com 18 anos, qual é a taxa de fertilidade média de uma mulher com 18 anos? 19 anos, 20 anos, 21, e assim em diante, até os 65. Claro que depois de 46, 7, acho que depois de 44 já é quase zero, então a gente trata em conjunto essas três variáveis como instrumento. E o que a gente vai chamar de trabalho decente, né? Finalmente. Então, eu tinha dado aqui a definição de trabalho decente e para que tipo de trabalho no Brasil mais ou menos segue esse pilar de ser adequadamente remunerado, exercício de liberdade, equidade, segurança, capaz de garantir vida digna. A gente pensa que seria a descrição mais próxima de empregos num segmento formal, que é que a gente chama de empregos de carteira assinada, né, emprego CLT no Brasil, mas que tenha jornada inferior a 44 horas semanais. Porque dá aos trabalhadores o conjunto de benefícios de seguridade social, de segurança no trabalho, de acesso à alimentação, de licença maternidade, etc., mas que dentro de uma jornada que é considerada padrão no Brasil, que é de 44 horas, que a gente poderia até tentar ensaiar, né, o que é que acontece com esses resultados quando essa jornada, por exemplo, é reduzida a 35 horas semanais ou mesmo 40 horas. Isso faz parte do desenvolvimento futuro. E para as definições de trabalho decente, a gente chega em 4 tipos. Então, voltando, a gente vai pegar esse tipo de definição aqui, pessoas no segmento formal com a jornada inferior a 44 horas semanais, e vai dar umas mudadas aqui nessa definição. Então, primeiro, a gente vai pegar essas do salário formal só acima do salário mínimo, tipo normal, então só mulheres, ou homens também, né, no caso, porque a gente vai precisar comparar homens e mulheres ali mais na frente, mas a gente vai pegar pessoas no segmento formal. Depois, a gente vai pegar pessoas no segmento formal com a jornada até 44 horas semanais. Depois, a gente vai para um terceiro passo, vai excluir os empreendedores, porque a gente acha que pessoas que têm o próprio negócio, pessoas que são empregadoras, têm pode escolher jornada de trabalho, pode ter opções, escolhas diferentes sobre, preferências diferentes, na verdade, sobre o tipo de trabalho, sobre atividade, etc. Então, ela tem mais controle sobre isso. A gente vai excluir essas pessoas e vai trabalhar, então, com um segmento que a gente vai chamar de trabalhadoras mulheres, digamos assim, mas não que mulheres empreendedoras não sejam trabalhadoras, tá? Então, a gente vai excluir as empreendedoras e depois a gente vai partir para excluir as empreendedoras e colocar também a restrição das 44 horas semanais para ver como que os resultados mudam à medida que a gente vai usando essas 4 definições. A gente chama de nossa medida padrão a segunda, tá? Que é a de setor formal com a restrição de 44 horas semanais, que é essa segunda medida aqui. Ela vai ser a nossa fixa quando a gente estiver falando de gráficos e etc. Aqui é só para a gente ter uma ideia do quanto das nossas observações com relação a cada uma dessas medidas, para trabalho não decente e para trabalho decente, cada uma das medidas, né? Então, a gente tem aí aproximadamente quase 2 milhões de observações de mulheres, né? 3,6 milhões é quando a gente junta com homens também, de pessoas com mais de 18 anos, então de 18 a 65 anos, em painel, né? Então a gente tem aqui o da PNAD contínua entre 2016 e 2021. E o que a gente, dos primeiros resultados desses indicadores de trabalho decente, que vale destacar aqui é o seguinte: a gente aqui dividiu homens e mulheres, né? Então, trabalho decente, trabalho não decente, e aqui vai somar 100% no sexo, então masculino e feminino está somando 100%, a gente desagrega quem está em trabalho decente e quem não está em trabalho decente. Lembrando que aqui é só pessoas no segmento formal até 44 horas semanais. Então, olhando para essa linha laranja aqui escura, que é essa linha aqui, esse é o mesmo gráfico, tá? E essa linha laranja aqui, a gente vê como que o percentual de mulheres trabalhando em ocupações que a gente considera como trabalho decente caiu depois da pandemia.
a participação na força de trabalho, ela também cai na pandemia, mas é mais acentuada a entrada dessas mulheres em ocupações que a gente chama de trabalho não decente, segundo essa nossa definição aqui. Então, em 2021, a gente tinha 38,1% das mulheres em ocupações consideradas não decente contra 32,3% dos homens. Ou seja, a proporção de mulheres em ocupações não decentes é maior do que de homens. E quando a gente vai para a segunda medida, que é aquela que a gente exclui os empreendedores, a gente tem também essa queda drástica, mas a gente tem bastante oscilação durante o tempo. E isso é justamente porque, durante a pandemia, a proporção de mulheres que estavam ali em ocupações formais, tirando as empreendedoras, tá? Então, mulheres que estavam, basicamente, pessoas em CLT, onde a gente teve a queda mais acentuada, lembrando que aqui a proporção de mulheres em trabalho decente chegou a 47,1% no ano de 2021 e era de 50,8% antes, no ano de 2020. Então, ela cai drasticamente de 50,8% para 47,1%. E a dos homens em trabalho não decente é a que alcança o maior nível na série que a gente analisou de 2016 a 2021, chegando a quase 54,5%. Um outro recorte que a gente queria muito fazer era de chefes de família. Então, a gente queria saber se pessoas, chefes de família, estão expostas a um nível de trabalho decente que seja menor do que a população em geral, seja porque são os principais provedores da casa, né? Então, talvez estariam mais sujeitos a, mesmo em momentos de crise, ocuparem posições que são menos decentes, por exemplo. E aí a gente chega ao resultado de que a taxa de mulheres em trabalho decente no ano de 2021 foi de 36%, que é menor do que a média da população feminina, né, que é de 38,1%, mas ainda assim maior que a masculina. E quando a gente chega no subgrupo de chefes de família, ou seja, se a gente olha para os chefes de família e vê homens e mulheres em trabalho decente, a gente vê que homens, em média, têm uma taxa de trabalho decente maior do que a das mulheres, que chega aqui, então, a 25,4% em 2021 para homens e de 18,1% para as mulheres. Então, a gente vê essa queda, né, de 2016 a 2021, na proporção de chefes de família, que tem trabalho decente tanto para homens quanto para as mulheres, mas a gente se preocupa justamente pelo fato das mulheres terem alcançado o mínimo dessa série no ano de 2021. E, partindo para os resultados, a gente divide aqui esse tabelão em algumas partes, tá? Então, aqui, a gente vê os resultados dos efeitos marginais para a chance de trabalho decente, já controlado por aqueles instrumentos que a gente mencionou, e os controles que a gente comentou aqui ao longo da apresentação, mas dividindo aqui os resultados principais das 4 dimensões que eu comentei. Então, confiança na justiça, exposição à empresa cidadã, etc. E esses resultados são divididos em 4 partes, tanto para o que a gente chama da força de trabalho feminina geral, quanto para essa força de trabalho excluindo as empreendedoras. Esse resultado aqui tem uma linhazinha. Então, coluna 1 e 2 coluna 1, mulheres de emprego formal, né, com salário acima do salário mínimo. 2, mulheres no setor formal, com salário acima do salário mínimo, mas com jornada inferior a 44 horas semanais. 3, o grupo de mulheres no setor formal, excluindo as empreendedoras, com salário acima do salário mínimo. E 4, mulheres da força de trabalho, então excluindo as empreendedoras, salário acima do salário mínimo e a restrição de até 44 horas semanais de jornada. E aqui a gente chega nos resultados interessantes, principalmente com relação à infraestrutura social, que é onde a gente alcança assim, na verdade, a exposição à cobertura de creches é o coeficiente que tem o maior poder explicativo do acesso a trabalho decente. Então, seja para o grupo de mulheres no setor formal, tirando ou adicionando a restrição na carga horária, mesmo para aquelas que não são empreendedoras, a gente tem aqui uma média de um efeito de 1 a 1,6, tá? Esses efeitos aqui
ele é um pouco menor do que o efeito que a gente encontra para variável institucional que capta o quanto que ela consegue denunciar a violência doméstica, por exemplo. Só que aqui ele oscila e tem, para restrição de mercado formal com restante de 44 horas semanais, ele não é significante, como uma variável mais de cunho institucional, enquanto aqui é uma variável de cunho mais prático, né? Ou seja, o quanto que aquelas mulheres estão expostas naquela localidade a cobertura de creches, ou seja, o quanto que essas mulheres estão expostas a uma maior chance de terem filhos matriculados na creche, a gente entende que seja das principais recomendações dentro das dimensões que a gente está aqui analisando. Tá? A gente tem uns resultados também que são um pouco mais contraditórios. Por exemplo, essa da taxa de crianças sem o registro, né, do pai no registro de nascimento. Aqui, a nossa interpretação seria que é uma variável institucional, como eu tinha adiantado, do quanto que essas mulheres, na verdade, aqui é um indicativo do quanto que elas acabam sendo chefes de família ou mães solo. E, por isso, as chances delas precisarem recorrer a um trabalho que seja mais estável, né, como é o caso do mercado de trabalho formal, explicaria o fato de que ela teria aqui mais acesso a trabalho decente, tá? Mas esses daqui são os resultados para as dimensões que a gente está analisando. A gente também tem controles para as características individuais e do mercado de trabalho, como, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, não deu certo. Eu queria dar zoom aqui, não deu muito certo, mas aqui a gente tem 3 variáveis dos filhos, né, de maternidade. Então, filhos de 0 a 3 anos, de 4 a 11, de 12 a 17. E aqui a gente queria ver o quanto que a quantidade de filhos em determinada faixa etária afetaria as chances de mulheres alcançarem um trabalho decente, tá? A nossa premissa inicial era de que nessa faixa de 0 a 3 anos a gente encontraria um efeito mais forte. Mas, na verdade, o efeito mais forte é de 4 a 11 anos, onde diminui a chance de trabalho decente da mulher com mais intensidade do que de 0 a 13 e de 12 a 17. De 12 a 17, a gente já tinha esse feeling inicial, que não seria uma restrição tão forte, porque são crianças pré-adolescentes, né, que já conseguem ficar sozinhos e que ajudam também na criação de filhos mais novos. E aqui é número de crianças, né, e não se tem crianças, então aqui não é uma dame, aqui é um número. Então, a gente também aqui controla por presença de idosos, que também tem resultado positivo. Esse resultado positivo aqui para a gente, da presença de idosos na residência. Então, aqui a presença de idosos está aumentando as chances de trabalho decente. Para a gente, é uma interpretação mais ancorada na renda que esses idosos podem trazer para casa. Então, a presença de idosos funcionaria como um seguro de que pelo menos tem aqui essa pensão, ou só vou trabalhar se for um trabalho decente, então se for um trabalho formal, se tiver uma jornada mais justa, por exemplo, a presença de idosos na residência, apesar de que para a gente inicialmente estaria captando o efeito aqui de cuidado de pessoa idosa, acaba tendo essa interpretação de ser um seguro contra posições mais frágeis no mercado de trabalho, por exemplo. Cíntia, Oi. você tem a idade média desses idosos, dessas residências? Vou olhar, Lorena. Vou olhar, tem em algum lugar isso, tá? Aqui a gente recortou só 65 anos, mas a gente tem. Ah, tá. Tem isso no final do working paper para homem e para mulher. Tem isso sim. Tá Tá. bom. Eu digo depois. Lorena interrompeu, posso também fazer um comentário sobre isso, Cíntia? Claro, fica à vontade. Não, só porque isso aparece muito assim, nos meus trabalhos, toda hora isso aparece, essa coisa da presença dos idosos. A gente sempre espera uma coisa e o resultado é o contrário, e cada vez assim, foi ficando mais claro para mim que quando você fala de idosos e corta em 65 anos, você está falando majoritariamente de um grupo que, principalmente se você tiver uma mãe solteira,
essa pessoa idosa, que muito normalmente vai ser a mãe dessa mulher, ela ajuda nos cuidados com as crianças. Então, assim, tudo bem, eu concordo com você totalmente que tem o negócio da renda, que pode realmente funcionar como um seguro, mas, do ponto de vista dos cuidados, esse idoso ele cuida muito mais do que ele é cuidado. O percentual de idosos que é cuidado está numa idade muito acima disso e é um percentual muito baixo. Então, na verdade, a gente sempre esse resultado sempre parece nos confundir, porque esse idoso cuida muito mais do que é cuidado. Exato. Bom, eu esqueci até de falar uma coisa. Quando a gente foi fazer as estatísticas descritivas, a gente tirou os homens daqui, porque podia ser o marido dessa mulher, tá? Uhum. Então, a gente já teve esse cuidado desse homem, dessa pessoa idosa, na verdade, de ser o marido. Aqui, provavelmente, é esse potential caregiver aí. Então, é a pessoa que está ajudando. Que fala mais ainda a favor do possível efeito de cuidado extra, que normalmente vem de uma outra mulher que está também morando junto. Normalmente a mãe, né, da mulher que está no mercado de trabalho. Perfeito. Obrigada, Simone. Não, Então, a gente também controlou por raça, então a gente deixou, a gente percebe aqui o efeito que pessoas negras, o efeito do acesso ao trabalho decente para pessoas negras, né, o efeito negativo, a escolaridade da mulher, a zona rural urbana, as damas de setor e o grau de aquecimento do mercado de trabalho aqui, que quanto mais aquecido, então, proporciona maior chance de ter trabalho decente. E aqui, no primeiro estágio, que eu estou pensando que o último devia ser no começo, né? Então, para a probabilidade de entrar no mercado de trabalho, a gente controlou pela idade pela escolaridade do parceiro, né? Para quem não é casado é 0. A gente colocou uma DAME para mulheres acima de 55 anos, porque aí ela está provavelmente se aposentando e está fora do mercado da taxa da idade reprodutiva, né? E colocou uma variável que é específica para cada idade da taxa de fertilidade daquela mulher. E, em conjunto, a gente trata isso como um instrumento para o acesso ao mercado de trabalho, para que depois a gente consiga estimar apropriadamente os efeitos e faz os testes para ver o grau de independência dessa equação de seleção, tá? E de implicação que a gente tem, tanto dessa parte quant, né, mas principalmente muito abastecido pela parte quali, principalmente das discussões de grupos focais, a gente tem algumas diretrizes que seriam as implicações desses resultados, que, em primeiro lugar, trazem as normas sociais, tanto dentro como fora do trabalho, como tendo um papel fundamental na definição dessas barreiras. Então, principalmente normas sociais, elas não são quantificáveis, e a forma da gente absorver esses resultados foi através das entrevistas e dos grupos focais. Então, os relatos são interessantíssimos, principalmente dos grupos de mulheres com filhos e do grupo de mulheres negras de baixa renda. A gente vê a disparidade e as camadas e camadas e camadas de barreiras diferentes que a gente tem no nosso país. A gente percebe como a baixa disponibilidade de creche, os horários de operação insuficientes e a infraestrutura precária atrapalham a inserção produtiva das mães. A questão do horário de operação insuficiente da creche para a gente apareceu como um resultado muito importante, porque o horário de funcionamento mesmo de creches integrais descola da jornada padrão de trabalho dos pais. Então, mesmo a existência de creche não garante a inserção produtiva dessas mulheres no nível de trabalho decente. A gente também pontua a baixa colaboração dos pais como sobrecarga dessas mulheres. Então, mesmo o que faz pouco já acha que faz muito, né? Então, aqueles clichês que a gente conhece da vida real, mas que aparecem aqui em relatos mesmo com diversos recortes de renda, mesmo com diversos recortes de escolaridade. A gente percebe também uma divisão social de trabalho que aloca homens e mulheres em papéis distintos, então, principalmente atrapalhando a ascensão profissional dessas mulheres. É como se existisse um limite ali para a ascensão profissional, e a gente percebe que muito da quebra do teto de vidro acontece quando essas mulheres trabalham em multinacionais.
Então, das pessoas que a gente conseguiu entrevistar, a gente viu muito isso, que quando ela trabalha, na verdade, em uma empresa que é mais estruturada, multinacional, vem uma pressão externa, né? Então, a pressão de fora dessas empresas, orientando a uma maior diversidade dentro da empresa que essas mulheres trabalham. E, por último, assim, camadas evidentes aqui de resultados que a gente percebe entre mulheres com e sem filhos e mulheres de diferentes classes sociais. E esse resultado aparece principalmente quando a gente está falando de creche, inclusive das mulheres do grupo focal presencial, relatando, olha, a gente até tem creche aqui no nosso bairro, só precisa pegar um ônibus para ir para não sei para onde, a infraestrutura até adequada, mas eu não consigo chegar no trabalho, deixar a criança e chegar no trabalho, porque eu chego no trabalho na hora que a creche abre, eu deveria chegar no trabalho na hora que a creche abre. Então, esse descolamento da jornada da operação das creches com a jornada de trabalho, a gente entende que acaba sendo uma barreira fundamental aqui, das mais importantes, mesmo quando a creche é dita integral, creche pública, tá? E o outro resultado que aparece para a gente é na questão que aparece aqui para a sobrecarga das mulheres, da licença. Então, essa sobrecarga é maior com os filhos pequenininhos, né? E ela se perpetua à medida que as crianças vão crescendo. Então, a gente ouviu muitos relatos de que, se de repente esses pais começassem a participar mais ativamente da vida das crianças, desde antes, talvez desde as consultas de pré-natal, essa sobrecarga ao longo do tempo iria diminuindo, criando então um vínculo entre os pais, né, homens, e filhos maiores, tá? Eu vou pular essa parte aqui, que é o infográfico, que vocês vão ter acesso mais na frente, quando tiverem acesso ao policy brief desses resultados, só para deixar um espaço aqui para a Ana Cláudia falar com a gente, porque tem muitos acadêmicos aqui nessa sala hoje, né? E a gente lê muito sobre as orientações de resultados, de conclusão de trabalho, e às vezes não conhece os caminhos, então, os caminhos legais, né, institucionais, para fazer com que aquele resultado chegue na ponta. Então, quando a gente fala, às vezes, de licença paternidade, de licença parental compartilhada, ou criação de mais creches e tal, a gente está falando aqui de criação de lei, de mudança de arcabouço legal já existente, e talvez falte o conhecimento de como que essas coisas acontecem na vida prática, quais os caminhos para fazer com que essas recomendações se tornem em política pública efetiva, né? Então, para isso, eu convidei a Ana Cláudia para falar aqui com a gente sobre o grupo de trabalho de extensão da licença paternidade da Câmara dos Deputados. Ana, você consegue ligar seu microfone, né? Consigo, está me escutando? Estou sim, fica à vontade, a palavra toda sua. Olá, Cíntia, olá a todos, todas. Bom, vou falar brevemente, então, do grupo de trabalho, do que a gente tem feito e por que o grupo de trabalho existe, mas eu também anotei aqui algumas reflexões que eu acho que conversam muito com essas implicações, Cíntia, do trabalho de vocês, que eu acho que também podem ser interessantes. Esse grupo de trabalho, pela ampliação da regulamentação e ampliação da licença paternidade no Brasil, ele foi criado no começo desse ano, na estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Então, lá na Câmara, a gente tem a Secretaria da Mulher, que é um órgão que agrega a coordenação da bancada feminina, a Procuradoria da Mulher e o Observatório Nacional da Mulher na Política. A coordenação da bancada feminina, ela sempre desde o lobby do batom, em 88, quando as mulheres se reuniram para conseguir inserir direitos das mulheres na Constituinte, sempre houve coordenadoras da bancada feminina ao longo do tempo, porém era uma coisa mais informal, elas se decidiam ali informalmente entre elas, quem coordenaria aquele espaço, né, aquele grupo de mulheres, e basicamente funcionava para elas tentarem se articular e levarem suas pautas, darem mais luz, né, colocarem luz nas pautas que elas consideravam necessárias, principalmente considerando que as mulheres são minoria no parlamento, né? Na época do lobby do batom, elas eram menos de 10%, hoje em dia, né, 35 anos depois, elas são menos de 20% no parlamento. Então, era uma forma de organização que faz com que a voz delas, né, tenha mais amplitude e as pautas que as mulheres decidem como prioritárias também tenham lugar para votação. E
do Lobby do Batom em 88, sempre foi tendo coordenadoras de bancada, mas desde 2013, quando a Secretaria da Mulher foi criada como um órgão, uma estrutura no regimento, a coordenadora da bancada feminina passou a ter assento no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que a coordenadora da bancada tem como dar a sua opinião sobre qual deve ser a pauta prioritária, né? Quais leis devem ser prioritárias na votação de plenário, junto com as outras lideranças, que são lideranças de partido, que são quase todas homens. Então, antes da criação da Secretaria da Mulher, quando o presidente da Câmara se reunia ali com os líderes de partido para decidir o que seria pauta de plenário, né, naquela semana, praticamente não havia mulheres, quase sempre não havia, porque as mulheres não eram líderes de partido, e desde 2013, obrigatoriamente, há pelo menos uma mulher, que é a coordenadora da bancada feminina, né? Então, isso teve um efeito forte para a participação das mulheres ali na Câmara, e faz com que mais pautas de interesse das mulheres cheguem a plenário. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no ano passado, quando uma medida provisória que tratava sobre conciliação, trabalho e família chegou à Câmara dos Deputados para ser analisada, né, e votada, uma das questões que foi levantada durante a tramitação dessa medida provisória foi o aumento da licença paternidade, porque essa medida provisória falava sobre vários assuntos de o empregador poder dar flexibilidade de horários para quem tem filhos pequenos, poder antecipar férias, né, para os funcionários, né, a pedido dos funcionários que acabaram de ter filho. Enfim, trazia uma série de medidas, nenhuma delas de caráter obrigatório, mas dava essa liberdade, né, para o empregador e para o empregado negociarem sobre aquilo. Isso em direito do trabalho é muito importante, porque tem muitas empresas que evitam tomar certas ações, né, ali com seus funcionários por medo de enfrentar questões trabalhistas depois. Então, por um certo lado, foi um avanço, mas, por outro lado, não avançou tanto, porque não trazia nada obrigatório, não trazia nada que envolvesse custos mesmo, como seria ampliação de creches, né, que é um fator fundamental para melhorar essa conciliação trabalho e família, e como seria tentar igualar a licença paternidade, né, com a licença maternidade, que a paternidade é de 5 dias e a maternidade é de 120 dias, e a gente sabe o quanto que isso impacta, tanto no retorno da mulher, né, após ter filhos ao mercado de trabalho, que ela fica esse tempo todo fora e o homem não passa por isso, quanto na discriminação que as mulheres sofrem para serem contratadas e receberem promoções e tudo mais. Essa medida provisória passou com algumas coisas, então alguns avanços, mas o que a gente considerava principal, a gente lá na assessoria da Secretaria da Mulher, não passou, né? Não passou nada relacionado à creche, não passou nada relacionado a licenças. E a questão do custo orçamentário, a gente sabia que era muito importante, que o governo, na época, não queria nenhum custo para essas políticas em específico, mas a gente sabia que a questão da licença paternidade, para além do custo, enfrentava uma resistência cultural muito grande, né? Então, como a Câmara é formada majoritariamente por homens, a verdade é que os homens, isso eu falo assim, não só pela experiência lá na Câmara, mas também pelo que a gente vê em estudos, tem resistência ainda em ocupar esse lugar de cuidador, né? Ainda acham que a principal tarefa do homem é a de provedor e a mulher é a de cuidadora, então faz sentido que as licenças sejam dissonantes, né? Que tenha essa diferença. Então, para além de enfrentar a barreira orçamentária, a gente sabia, lá na Secretaria da Mulher, que a gente só avançaria com essa pauta também se a gente conseguisse fazer um grande convencimento, né, entre as lideranças de partido, entre os grupos que vão fazer lobby lá no Congresso para, né, aprovar ou não aprovar determinadas leis. Então, a gente decidiu criar esse grupo de trabalho como uma forma de, ok, a gente acredita que a licença paternidade deva ser uma pauta prioritária, mas a gente não vai conseguir que ela seja prioritária simplesmente com a coordenadora da bancada indo para o colégio de líderes e falando, olha, eu quero que aqui a regulamentação da licença de 120 dias para o homem seja votada essa semana. Não, sem chance, a gente ia perder, não ia ter nem chance de entrar, não é nem que ia perder na votação, não ia nem entrar em pauta. Então, a gente decidiu criar o grupo de trabalho para já ir criando um consenso em torno desse assunto antes de levar para o colégio de líderes. Então, esse grupo de trabalho ele tem
entidades da sociedade civil que trabalham sobre esse tema, representantes de órgãos públicos do governo que se relacionam com esse tema, então Ministério da Saúde, Ministério de Desenvolvimento Social e Assistência, né, e Família, Ministério do Trabalho, Ministério das Mulheres, enfim, integram esse grupo de trabalho, e parlamentares. Então, nós temos cerca de 20 parlamentares de diversos partidos, da esquerda, da direita, do centro, também que se interessam por esse tema, e a ideia é sair desse grupo de trabalho com um projeto de lei. Tem representantes do empresariado também no nosso grupo de trabalho. Então, a ideia é sair desse grupo de trabalho com um projeto de lei que vai ter um mínimo de chance de, pelo menos, ser discutido ali. O grupo de trabalho, então, começou oficialmente em março desse ano. Nós tivemos uma fase de discussões entre os membros, né, entre as entidades e representantes de governo, empresariado e tal. Recebemos várias sugestões e agora nós estamos na fase de construir o projeto de lei e, paralelamente, fazer algumas negociações com o governo, para além das que foram feitas no grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho é formado por representantes que são técnicos dos ministérios, então agora a gente está partindo para a conversa com ministros, secretários de Estado e tudo, para ver o que já se pode negociar. E também, paralelamente, por coincidência e muita sorte nossa, voltou ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que julga se há omissão do Congresso Nacional por nunca ter regulamentado uma licença paternidade no Brasil, porque desde 88 que existe a previsão lá de que vai haver a regulamentação de uma licença paternidade, e até hoje essa regulamentação não existiu. E aí, no ato das constituições, das disposições constitucionais transitórias, né, que é o ADCT da Constituição, se estabeleceu um prazo provisório de 5 dias. Esse prazo provisório continua até hoje e não existe legislação a respeito. Então, agora o STF está julgando se o Congresso foi omisso por nunca ter regulamentado essa norma e se haverá alguma consequência por essa omissão, que é o que a gente está na expectativa agora de que aconteça. Então, os parlamentares desse GT, né, principalmente as parlamentares, né, que são as mais ativas, estão também visitando, né, fazendo audiências com ministros do STF, para tentar fazer um lobby ali de que eles votem não só pela omissão do Congresso nisso, porque elas acham que pode nos ajudar a conseguir pautar isso lá, mas também que eles fixem um prazo e uma consequência. Por enquanto, as decisões que já foram tomadas, quando o processo estava em plenário virtual, porque agora ele foi para o plenário físico e tudo pode mudar, mas quando estava no plenário virtual, era no sentido de registrar a omissão mesmo, decidir pela omissão do Congresso, estabelecer um prazo de 18 meses para que essa omissão seja resolvida, porém sem nenhuma consequência para o Congresso. E tinha uma outra linha de decisão que seria dar a consequência de que, se ao final desses 18 meses não houver uma regulamentação, automaticamente haveria uma equiparação entre a licença maternidade e a licença paternidade. Então, as deputadas estão brigando para que o STF, né, brigando assim, né, tentando convencer, para que o STF vote no sentido de dar essa consequência de equiparação, não porque a gente acha que isso vai acontecer. No dia seguinte, o Congresso já vai fazer uma legislação e vai mudar isso. Porém, se vier com essa consequência, a chance da gente conseguir pelo menos ali uma licença, sei lá, 30, 45, 60 dias, para o homem já é muito maior, né? Então, a gente está nessa fase agora, tanto de conversas com a STF, quanto de produzir o texto do projeto de lei, né, que vai entrar em tramitação. E, depois que vem o projeto de lei, o normal seria o projeto de lei passar por comissões que têm a ver com esse assunto, né? Então, a Comissão das Mulheres seria uma, a Comissão de Família, agora eu esqueci, mas é a que está relacionada à Previdência, né? Previdência, família, idosos, né, e tal. Entrar nessa Comissão da Previdência, Comissão de Trabalho e, no mínimo, né, e Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, passaria, no mínimo, ali por 4 comissões. Esse é o caminho normal. Como que, de fato, a maioria das leis tem sido aprovadas no parlamento nos últimos anos? Os parlamentares aprovam um requerimento de urgência, esse projeto de lei pula todas as comissões que ele poderia passar e vai direto para o plenário e é votado lá em plenário. Então, normalmente, a maioria das leis que foram aprovadas nos últimos anos seguiram esse rito. Não passaram pelas comissões, simplesmente se aprovou um requerimento de urgência e depois partiu-se para a votação mesmo em plenário. A gente quer fazer isso com esse projeto de lei, porque a verdade é que já tem
dezenas de projetos de lei sobre licença paternidade, licença parental e etc., tramitando no Congresso há muitos anos, que não andam, que empacam nas comissões, ficam na primeira comissão ou passam pela primeira comissão e não vão para a segunda. Então, se a gente quer pular esse caminho das comissões, que seria um caminho muito mais difícil de convencer a cada comissão, né, a votarem a favor dessa matéria, e queremos que vá direto para o plenário. Porém, tem que ir direto para o plenário com alguma chance de ganhar, e é essa construção, né, que a gente tem que fazer com os partidos antes. Então, por isso que o grupo de trabalho tem deputados de vários partidos, e por isso que a gente está tentando já construir, antes de apresentar o texto, tentar construir um texto que seja mais ou menos consensual, que já tenha um prazo que as pessoas vão considerar razoável, com o impacto orçamentário já estudado e já apresentado para o governo também não ser contra o projeto e já ir se preparando para abraçar esse impacto. Enfim, estamos fazendo essa construção. Até o final do ano, então, deve sair, esse projeto de lei deve ser apresentado na Câmara, e a vontade das deputadas que estão à frente do GT é que ele seja votado no primeiro semestre do ano que vem, porque no segundo semestre já tem eleições municipais, e aí a pauta do Congresso fica praticamente nula, porque todos os deputados e deputadas ficam muito concentrados nas suas bases para apoiar os deputados, né, as eleições para prefeito e as eleições de vereadores. Então, a ideia é tentar aprovar no começo do ano que vem, mas a gente só vai ter certeza se isso vai ser realmente plausível ou não quando a gente apresentar o projeto de lei e sentir a temperatura, como que o Congresso vai responder a esse projeto de lei. De qualquer forma, regulamentar, eu acho que a gente consegue, né? Agora, regulamentar para quantos dias é que vai ser a dificuldade? Se a gente vai conseguir um período razoável ou se a gente vai ficar mais ou menos no que já se tem hoje, né? Que é esse prazo de 5 dias, ou aumentar muito pouco além disso. A gente vai conseguir medir a temperatura disso quando apresentar. Mas o que veio de conclusão, assim, quando eu estava pensando e vendo a apresentação da Cíntia? Primeiro, a gente teve muita dificuldade, se parar para pensar, de inserir esse tema como prioritário, até mesmo dentro da bancada feminina. Então, dentro ali daquele agrupamento de mulheres, né, que tem uma voz mais amplificada ali para trazerem seus projetos de leis principais, esse não é um tema que... Eu estou na Secretaria da Mulher desde 2017. Desde então, nunca teve nenhum projeto de lei sobre esse tema que ficasse como prioritário da bancada feminina. Porque a verdade é que a pauta de cuidado ainda não é uma pauta prioritária para a bancada feminina. Agora, a gente está começando a sentir uma movimentação em relação a isso, com a criação desse grupo de trabalho, né, que foi fruto de discussões que a gente teve no ano passado, com uma deputada querendo criar uma frente parlamentar sobre cuidados lá na Câmara dos Deputados, que ainda não foi criada, mas está na movimentação para ser criada. No próprio governo federal, é a primeira vez que a gente tem, dentro dos ministérios, secretarias nacionais que tratam desse tema de cuidados. Então, assim, esse tema nunca foi central, mas agora está começando a ser. Nunca foi central porque o foco ali é sempre, desde que eu estou, por exemplo, pelo menos, é muito voltado para o enfrentamento à violência, que eu sei, é um tema muito urgente que a gente tem que se voltar mesmo. Só que eu acho que falta uma visão de que o enfrentamento à violência ele tem que ser feito de forma mais complexa e mais ampla, porque se foca muito em criar crimes novos no Código Penal, aumentar penas para os crimes que já existem e destinar recursos para o enfrentamento à violência lá na ponta, quando a mulher já faz a denúncia, e aí equipar delegacias, equipar as polícias, equipar as investigações, enfim. Mas se foca menos em outras medidas que poderiam ajudar as mulheres a saírem dos ciclos de violência com mais facilidade, como é o caso da autonomia financeira, e que teriam muito resultado também. Lá as coisas são muito mais imediatistas, então as pessoas querem resultados muito mais imediatistas. E é muito mais difícil convencer os parlamentares de que fazer essas coisas vai ter efeito, né, sobre questões como a da violência também. Então a gente está tentando trabalhar isso lá, mas ainda existe uma resistência. Existe uma resistência também em mudar coisas que afetam a cultura, né, de relacionamento das pessoas, das famílias, principalmente. Então, eles têm muita dificuldade de enxergar, e quando eu digo eles é porque não só a bancada feminina, mas os parlamentares como um todo, que as normas legais têm impacto
nas normas sociais, né? Que se a gente cria uma lei sobre esse assunto vira central, não só no parlamento, mas na sociedade também, nas empresas, nas famílias, muda mesmo como as famílias se relacionam, como que se relacionam com o trabalho, como que as empresas se relacionam com seus funcionários. Então, existe uma dificuldade de fazer essa conexão, né? E o quanto o Estado pode ser impulsionador dessas mudanças. Esses dias eu estava na votação do orçamento da Comissão da Mulher, e foi muito interessante, porque eu observei uma discussão lá que com deputadas que são muito esclarecidas, inclusive, que não é por ignorância, mas que ficaram um pouco incomodadas de estar entre as pautas prioritárias da Comissão da Mulher algo relacionado para votar para o orçamento, né, para fazer emendas ao orçamento federal, pautas voltadas aos cuidados. Que elas falaram, não, mas é porque cuidados é família, é idoso e é criança. Isso tem que ser votado lá na outra comissão, na comissão dos idosos e na comissão que trata de assuntos de família e tal, não na comissão da mulher. Só que ter que cuidar dos idosos, ter que cuidar dos filhos, afeta diretamente a vida da mulher, né? Então, afeta o emprego, afeta o acesso à renda, afeta o psicológico, afeta, enfim, um milhão de coisas. Mas ainda existe a dificuldade de fazer essa conexão com o que é prioritário para a bancada feminina. Mas, por meio lá da Secretaria da Mulher, então a gente tem esse papel também de assessorar a bancada, de levar ideias para projetos de leis, de ajudá-las a levar as pautas delas para terem evidência, né, colocar luz nas pautas delas. A gente está fazendo também esse trabalho de convencimento das deputadas da importância de se incluir também esses temas e de sair desses temas, né, que só mexem lá na ponta, que só tentam resolver o problema depois que ele já existe e que, enfim, as mulheres são vítimas de violência, né, e é muito mais difícil de se resolver. Então, é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida pode perguntar. Foi um prazer colaborar com o trabalho da Cíntia, do Felipe, de todo esse grupo aí nessa pesquisa, porque conversou muito com o que a gente está trabalhando lá esse ano na Secretaria da Mulher, então me ajudou muito também a ter contato com uma parte da literatura que ajuda também no nosso trabalho lá no dia a dia. É isso. Obrigada, Ana Cláudia. Não, e para a gente foi fundamental sair da caixinha, sabe? Sair da caixinha do resultado e entender como que esse resultado se traduziria um dia em política pública, quais os caminhos que eles percorreriam. Então, assim, acho que foi um encontro muito feliz. Obrigada. Deixa eu só comentar os próximos passos desse estudo, né? Até agora a gente teve completamente amarrado no cronograma da Bolsa, né? Então, tinha as entregas sistemáticas até chegar no relatório final. Eu acho que é a partir daqui que a gente vai conseguir sentar, olhar com um olhar bastante diferente para os nossos resultados e para os recortes que a gente gostaria de fazer. Então, acho que o próximo passo seria fazer o nosso estudo focado na desagregação de cor e raça, para entender melhor essas assimetrias do mercado de trabalho e também nas estruturas de famílias, então as famílias nucleares, unipessoal, estendida, etc., para ver o quanto que esses resultados mudam, né, a partir dessas perspectivas. Isso era uma coisa que a gente não conseguia fazer nas fases anteriores, porque, como eu falei, a metodologia era comum entre países e os demais países nem tinham esse tipo de desagregação nos resultados, né, tão sofisticada como a nossa PNAD contínua tem. Então, acho que a partir de agora que a gente vai conseguir avançar um pouco mais nessa agenda, tá? Obrigada a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, pode me chamar depois, fica à vontade, tá? O espaço está aberto. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Trabalho super relevante de vocês. Oi, Ana Cláudia. Agora que eu estou te vendo aí. Obrigada por ter Olá, participado Lorena, hoje. querida, que inclusive faz parte do nosso grupo de trabalho, o GEFAM é uma das entidades, né? Eu devia ter até mencionado isso, mas que a gente fez questão de chamar, porque a gente queria muito essa contribuição da academia, dos dados, e ajudou muito a gente a entender muitas coisas, e ainda vai ajudar, porque a gente sabe que esse vai ser um trabalho longo, né, Lorena, e de Sim. convencimento, principalmente. Então, assim, a gente está agora trabalhando muito com a sociedade civil, para que a sociedade civil se mobilize, e mobilize a opinião pública sobre isso, e eu já sei que o pessoal lá da coalizão está em contato com vocês também, né, para tentar produzir dados, enfim, levar para o público. Muito feliz de ter vocês com a gente também.
Se precisar que a gente vá até Brasília para conversar, a gente vai também. Vamos querer. A Certamente gente ano que vem vai precisa ser o ano estender essa com licença projeto de lei. paternidade. A gente deve fazer eventos, mais eventos, né? Agora mais voltados para o convencimento público mesmo, sobre esse tema. Deixa eu só responder aqui, Dani, do emprego público entra, mas elas caem no outros, né? Então, é a nossa categoria de referência, Dani. Obrigada. Gente, mais alguma questão? Eu queria só parabenizar mesmo, assim, eu achei incrível esse encontro da academia com a política. Eu acho que isso falta demais, demais, demais. Fico muito feliz, que vocês estão indo muito longe, num caminho super importante também. Enfim, a Cintia e a Lorena sabem, Ana, mas eu vim da academia e fiz doutorado em economia também, mas eu atualmente trabalho com política, apoiando mulheres eleitas a nível de vereança, né? E aí é muito forte e potente escutar você falando de comércio e negociação no Congresso, que eu acho que enfim, deputadas já estão em outro nível em relação à negociação, enquanto as vereadoras ainda têm desafios muito fortes, né? Acho que elas são muito mais... O jogo político é muito mais duro, assim, a nível de vereança, eu sinto. Eu gostaria de Então, conhecer o seu trabalho, se for possível a gente vou trocar pegar seu contato com a Cíntia, com certeza, porque eu já estava pensando como é que Eu a já gente passei o consegue contato. Ana, já Sim, passei o contato, é a Rede A Ponte. Eu já Ah, te Rede a falei Ponte, é dele. verdade, é verdade. Mas vamos nos falar, principalmente agora, porque eu não estava lembrando desse contato e o tanto que é importante que agora a gente vai tentar trabalhar com as mulheres para as eleições, por meio do observatório, né, que aí é outro campo lá da Secretaria da Mulher, com as mulheres para dar mais base para elas passarem pelas eleições no ano que vem, né? Então, assim, seria bem legal fazer uma parceria bacana com vocês. A gente já tem até um evento semana que vem, já vou falar, depois a gente fala. maravilha, ótimo. Mas não, muito parabéns mesmo. Assim, eu acho que essas potências. O nome da ponte foi exatamente daí, é ligar a academia com o setor público, assim, com esse lugar da política, né? O setor público entendendo que a política pública é uma luta, né? No fim das contas, assim. Então, parabéns mesmo. Ó, o Gefan criando pontes aqui, hein? Sou fã, sempre fui. Enfim, muitos parabéns, meninas, mulheres. Obrigada a todo mundo. A Glaucia, o Bernardo e a Isa estão aqui presentes, só não está o Felipe. Mas obrigada a todo mundo que compareceu. Se quiser depois me chamar no e-mail, Twitter, para conversar um pouco mais sobre o trabalho, tiver alguma dúvida, inclusive para gerar insights, estou aqui, tá? Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui presente hoje, a Cíntia, a Ana Cláudia, e os webinars voltam em março de 2024. Então, a gente passa um período aí de férias. Pelo menos dos webinars, não? Então, obrigada aí a todo mundo e até a próxima. Obrigada, obrigada. Tchau, Simone. Tchau, Tchau, gente. tchau.